Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast do canal da Dama de Ferro. Siga a Dama de Ferro, é Dama de Ferro OFIC, Dama de Ferro OFIC, rejeite as imitações que são tenebrosas, ao contrário da Dama de Ferro OFIC, que é super sagaz. E a gente estava conversando aqui fora do ar antes e já dava quase um podcast de tantas informações. Nós estamos recebendo provavelmente duas das maiores autoridades no anarcocapitalismo ou ex-anarcocapitalismo, eles explicaram para a gente. Estamos recebendo aqui a presença muito especial do Paulo Cogos. Bem-vindo, Paulo Cogos, e obrigado pela presença. Obrigado, João Belucci. Obrigado, Daniel Gonzalez. É uma grande honra estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Olá, meu colega Renato 38 e espectadores. E estamos recebendo também o Renato Amoedo, ou o Renato 38, que é um fora da curva, e também vai trocar umas ideias aqui com a gente. Obrigado mais uma vez. É a segunda vez que o Renato vem aqui com a gente. Obrigado, Renato. Minha honra. E também o Daniel aqui para conduzir essa conversa com a gente, que é um dos 4 sócios por trás do projeto Dama de Ferro. O Daniel é advogado, atleta, empresário e comunicador. Tudo bom, Daniel? Tudo bem, João? Satisfação estar aqui com você, com essas duas feras, Paulo Cogos, meu amigo João Gadata, Renato, meu amigo também, você. Vamos em frente. Vamos em frente. Mandem aqui suas perguntas no chat também. Procurem mandar superchats, né? Dá uma força aí pra gente, vai. Não deixa de assinar Netflix, Globoplay, manda um superchat para nós que ajuda bastante. E, por favor, compartilhem nos grupos, né, do Instagram, Telegram e tudo mais. Vamos trocar umas ideias aqui nesse mais altíssimo nível com o Paulo Cogos e o Renato Amoedo, Renato 38. Queria começar aqui do básico, né, perguntando inicialmente para o Renato Amoedo. Por favor, Renato, como que você se descobriu anarcocapitalista? E você até me postou seu, acho que é convite de formatura desses dias, né, bem... Na época do auge do PT, lá foi bem curioso. Como que você se descobriu anarcocapitalista ANCAP? Tá sem som, está desligado. Tá mudo, Renato. 2004, 2005 foi o auge de popularidade do PT. Teve trechos aí em 2004, 2005 de Lula ter 69% de aprovação, porra. Cotas racistas terem mais aprovação ainda do que o PT. 70%, 80% das pessoas, porque a cota, hoje em dia... O curso que eu fiz, a universidade que eu fiz, não existe mais. Como eu disse no convite ali, era o final. Você já via claramente que as pessoas que passavam em concurso não eram mais professores, eram militantes, né? Nós vivemos hoje numa época que nem empresa privada seleciona mais por mérito. É pelo antimérito, é pelo mérito na militância. Esses caras, eles não são incompetentes, eles são incompetentes no objetivo deles, que é destruir a oportunidade para os decentes, nos destruir e obter todo o poder político e todo o dinheiro para eles. Você não viu que o Lula começou a forçar a barra para colocar os amigos no conselho de administração dessas empresas, inclusive privadas? Não é estatal, não. E se a empresa disser não mama mais um centavo no BNDES, a empresa vai fechar, não é isso? Acabou. É isso. O fascismo, eles não chamam de fascismos, mas a definição do fascismo é nada fora do Estado, que é exatamente o que está sendo feito agora, né? Não sei se foi nessa época de faculdade? Quando eu tinha 5 ou 6 anos de idade, eu conheci o Capitão Paixão, e quando eu tinha 7, 8 anos, o Capitão Paixão me disse que um dia os comunistas iam chegar aqui, iam fazer o que fizeram lá nas colônias portuguesas, chegar para a galera da favela e dizer que eles só iam ter o que eu tinha, o que meus pais tinham, se matasse a gente. E que ele tinha um filho da minha idade, que ele chegou, e tinha uma filhinha da minha idade, que ele chegou e estava empalada no portão, e que ele tinha um bebezinho, e ele chegou e viu a babá que dizia que amava o guri, estrangulando ele, que a primeira pessoa que ele matou foi a babá estrangulando, igual estrangulou o guri dele, não é isso? Assim, quando ele me disse isso, eu tinha 7, 8 anos, eu acho que eu entendi bem a mensagem. Quando eu era guri, pô, eu conheci várias pessoas, meus avós foram a Europa Oriental, a aparição de Fátima na minha família sempre foi um fato, entendeu? Eu conheci pessoas que fugiram do Vietnã, conheci pessoas que fugiram da China, porra, eu conheci pessoas que experimentaram o terror comunista na infância, adolescência. Eu não podia, porra. Essa doença infantil nunca pegou, porra. Trabalhei na campanha, eu tirei título pra votar em Enéas, porra. Com 16 anos, né? Essa doença infantil aí eu nunca tive, não, velho. Eu sempre soube que o comunismo é um mal absoluto. Como até Fernando Pessoa, porra, já sabia isso na década de 20, porra. Há 100 anos atrás, não é isso? A questão é que, entre você saber que o totalitarismo é o mal absoluto, que o comunismo é o como é que o Fernando Pessoa, o conjunto de todo o lixo moral e mental que já foi produzido pela humanidade. E uma outra coisa é você ser minarquista, você dizer, não, beleza, o Estado pode chegar a um certo ponto, como eram os pais fundadores, e a partir disso vem na geração. E uma outra coisa é você reconhecer que nem esse mínimo o Estado não é capaz mais de fazer. Se eu tivesse vivido na época dos pais fundadores, eu teria concordado com eles. Naquela época, o minarquismo era fundamental. Naquela época, não existiam as tecnologias que existem hoje para prover os serviços públicos que eram necessários que o Estado produzisse naquela época.
Hoje já existem mecanismos de justiça e tudo mais, como o mercado de aposta descentralizada de morte, que vão funcionar muito melhor do que qualquer tipo de justiça estatal. O cara que me convenceu da tese anarcocapitalista foi um cara chamado Stefan Molyneux. Foi a leitura da tese de mestrado dele, Practical Anarchy. O Stefan, hoje, ele é absolutamente banido de redes sociais, mas ele foi um dos caras fundamentais para a eleição de Trump, inclusive. Ele foi um intelectual ativo pra caralho, fez podcast com o professor Olavo 2 ou 3 vezes, foi um cara, já fez debate com os principais intelectuais da nossa época, com Taleb, esses caras todos. Hoje em dia, ele é proibido, pô. Ele é um cara totalmente banido dessas big techs, né? E recebeu mais de 600 bitcoins de doação, viu? Mandou a galera comprar bitcoin em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, ele recebeu doação pra caralho, viu? Pô, na época... Se não tirou muita cocaína, velho, tá aposentado, viu? Na época que tava no fundo, né, provavelmente, do preço. Ô, Cogos, deixa eu te perguntar uma coisa. Como você se descobriu anarcocapitalista? E também o pessoal tá falando que você não é mais anarcocapitalista e citaram um termo aqui que você seria, que é ontarquia, é isso? Explica aí pra gente, Cogos, por favor. Não, isso aí eu só mudei o nome. É a mesma coisa que você dizer o seguinte, ó, existe um bolo muito bom de chocolate meio amargo com creme de morango, certo? E eu gosto desse bolo. Mas aí alguém dá o nome para esse bolo de bolo do demônio. Aí eu falo, não quero ser caracterizado como alguém que gosta de bolo do demônio. Eu quero mudar isso para, sei lá, bolo vulcânico. Vai outro nome. Eu deixei de gostar do chocolate com morango? Não. Eu só não quero que o nome seja bolo do demônio. Eu só mudei para bolo vulcânico. Então, as ideias que eu defendo no campo da filosofia política são exatamente as mesmas. Só que eu não quero que tenha um prefixo demoníaco, que é anarquia. Anarco. Porque anarco significa ausência de princípio de ordem. E o universo foi criado por Deus segundo uma hierarquia, que significa a ordem do sagrado. Hiero é sagrado. Então, como é que eu posso ser, ao mesmo tempo, defensor da hierarquia divina e de uma não-arquia, de uma anarquia? Então, o que eu defendo em relação à concorrência de serviços no mercado são as mesmas ideias que eu sempre defendi. Privatização da justiça, da defesa, sim. Só que eu não quero que isso se chame anarco. É um problema com a nomenclatura, boa, entendi. Mas você sempre se viu como anarcocapitalista ou você teve uma fase também de ser mais esquerdinha, democrata social e tal? Ou foi fácil assim virar anarco? Ex-ANCAP, agora onto, né? Pois é, onto significa o ser, a natureza das coisas, o que as coisas realmente são na realidade. E a autoridade de tudo que existe deve seguir do que as coisas realmente são na realidade. Inclusive o que nós chamamos de Kratos, né? Kratos seria o poder coercitivo, a capacidade de fazer valer o poder. O que deve ser imbuído de Kratos? Depende de como as coisas são na realidade. Então, quando se fala, por exemplo, em aristocracia, que é o Kratos exercido pelos melhores, pelos aristos, é melhores segundo o quê? Segundo as virtudes. E as virtudes são um atributo do ser, do ontos. Então, a aristocracia também está compatível com a ontarquia, né? Agora, o que eu vou chamar de ontarquia, mas é o que o Renato chamaria de anarcocapitalismo, são ideias muito parecidas, né? Como é que eu me descobri isso? Eu nunca fui esquerdista, no sentido estrito da palavra, né? O que eu defendi seria o que hoje o pessoal chamaria de neoconservadorismo, puxa-saquismo de americano, pagar pau para milico. Isso aí eu já fui. Aquela direita Nutella eu já fui, né? Isso faz parte. Só que quando eu servi o Exército, eu notei que existia muitos erros burocráticos dentro do Exército. O Exército ele acabou se descaracterizando como uma instituição de sacrifício e honra pelo povo e se tornou um estamento burocrático, inclusive com uma divisão interna muito grande, que é a divisão entre oficiais e praças. Os praças até têm um certo patriotismo, mas como eles mesmo não alcançam assim o topo da burocracia, os oficiais defendem outras coisas que não as motivações pátrias que podem arder no coração de um soldado, né? Os oficiais acabam se comportando como burocratas mesmo, como funças. E eu notei isso no Exército. E eu pensei, é natural que isso aconteça porque o Exército é um monopólio. Se pelo menos o Exército emulasse algumas formas de administração da iniciativa privada, talvez fosse melhor. Então ainda era um erro que eu cometia, porque eu estava pensando que era um problema de competência. Mas o problema não é de competência, o problema é de incentivo. Todas as instituições burocráticas monopolistas têm incentivos imorais, desalinhados. Então eu fui aprender isso quando eu fui fazer a faculdade de economia. E na faculdade de economia, o que ensinavam lá era uma tragédia, assim, era pior do que comunismo, era reduzir o homem a números. Só que eu aprendi pelo menos
que não se ensina economia e que a economia existe como ciência. Então eu pensei, onde é que eu vou aprender economia? Aí eu fui estudar a escola austríaca, que tem como raiz a escolástica medieval. E aí na escola austríaca de economia, eu li os autores que tratavam desse problema de incentivos econômicos, do problema dos monopólios, e fui me aproximando muito do que hoje se chama anarcocapitalismo. Eu me converti ao anarcocapitalismo, nesses termos, em 2012, conversando com os irmãos Quioca. E eu estava falando o seguinte, não, eu até concordo com vocês em tudo que tange a política monetária, Banco Central, imposto, vocês estão certos. Só que tem um problema, tem que ter um Estado para matar bandido. Tem que ter ali um monopólio da legislação penal para matar os bandidos, senão nós vamos cair no problema de defesa de bandido, direitos humanos, as pessoas não vão ter como se defender de bandidos sozinhas. E aí os irmãos Quioca e um amigo nosso lá chamado Mujo, eles falaram o seguinte, se você defende e tem convicção de que leis duras contra bandidos vão reduzir crimes, então certamente muitas pessoas que vão pensar como você vão para uma sociedade com leis mais duras, e elas vão prosperar, e elas vão vencer a concorrência de mercado. Mas se não houver concorrência na produção do serviço de legislação, como é que você vai provar isso? Aí nesse dia eu falei, realmente, o setor de justiça também está submetido às leis de mercado. Aí virei anarcocapitalista, né? Mas quando eu estudei a doutrina da Igreja Católica, eu me converti em 2016, aí eu comecei a ver que existem algumas restrições morais que devem ser feitas. Caso contrário, a sociedade se degenera do mesmo jeito. Os incentivos econômicos não são suficientes para garantir a ordem social. É preciso ter uma submissão a uma ordem sobrenatural. Aí eu adoto hoje o termo ontarquia. Ô, Cogos, e você não tem rede social, né? Porque eu te procurei aí, você já teve várias, foi banido de todas, é isso? Eu tenho um canal no YouTube chamado Ocidente em Fúria, mas ele tá com shadow ban e eu tô suspenso de fazer vídeo. Você pode ver que o meu último vídeo faz uma semana, 2 aí. Mas daqui Twitter, a pouco... Instagram, essas aí não, né? Instagram eu tô expulso, Twitter eu tô expulso, mas tô processando esses canalhas. E depois que eu ganhar o processo e pegar dinheiro deles, eu vou voltar a fazer a conta. Porque eles me tiraram muitas oportunidades de lucro. Pô, agora, não era melhor processar os vagabundos em uma jurisdição que não fosse um estado de exceção? É uma coisa que, porra, eu sempre quis lhe perguntar, e que eu cheguei para o Monark, né, que pelo menos o Monark é um cara que está um pouco mais avançado nesse processo de eliminação, né, de expurgo. Por que você não se picava? Você lembra, você chegou a assistir meu papo com o Monark, ele disse, não, rapaz, eu quero lutar nas 4 linhas, as instituições, não sei o quê. Você pensa em fugir quando a situação aqui ficar cada vez pior, ou você vai ficar até o final, você pretende ir para a cadeia a porra toda quando começar nesse expurgo mesmo? Não, eu não pretendo nem fugir, nem para cadeia. Eu pretendo lutar enquanto der dentro da prudência. Se uma hora eu tiver que tocar retirada, eu toco. Mas a luta continua enquanto ela for viável. É isso, porque, por exemplo, o Monark pegar uma residência agora, imediatamente, lá onde ele está, na Flórida, ele já volta a ter todas as redes sociais, não é isso? Ele já volta, porque ele passa a ter os direitos de um residente nos Estados Unidos, não é isso? Um cara como você também, se você fosse morar no exterior, você ia monetizar 10 vezes mais e ia poder falar 10 vezes mais do que você fala. Concorda comigo ou não? Eu não sei se eu concordo. Eu acho que você entende mais desse assunto que eu. O problema é que eu não sei se a questão é a legislação brasileira ou o algoritmo das Big Tech. Talvez eles me perseguissem no exterior também, não sei. Mas lá tem leis que permitem você dizer o que você quiser. Aqui tem leis que proíbem você dizer um monte de coisa que... Não é isso? Bloquearia aqui, né? Não é isso, não? Amor, eu tenho um ponto interessante. Se houver um lugar que seja um estado americano, um município que seja, que tenha leis que proíbem essas big techs comunistas malditas de usarem um algoritmo contra os produtores de conteúdo, aí é um lugar que eu vou poder falar o que eu quiser e sem perder monetização. E é uma coisa que deveria ser feita pelos deputados estaduais dos estados aí. Eu vou dar um exemplo. Como você falou de ação judicial, de ganhar dinheiro, de indenização. No Brasil, não existe indenização punitiva, por exemplo. O juiz, em tese, ele é limitado a só dar de indenização o que realmente o cara perdeu. Nos Estados Unidos, o juiz é livre para meter uma punição, para botar uma indenização muito maior do que a perda, para que aquilo não se repita. Isso é uma das pequenas coisas que poderiam, no seu caso, fazer uma diferença absurda, não é isso ou não? Poderia. E poderia também... O quê? Hein? Não, e poderia, e aqui no Brasil existe uma tradição de dar indenizações baixas para tudo que não envolva lacração. Juiz. Não, tudo que não envolva juiz. Se o cara for juiz, meu irmão, você mandar o cara tomar no cu, é 50 mil reais. Agora, se ele não for, é 500 conto, não é isso? Existe desde o saber com quem está falando, até o problema da cultura woke. Porque eu tomei um processo aí por zoar um traveco.
Você perdeu? Como é que tá o processo? Perdeu, Paulo? Perdi o processo. Você tomou pau no processo? Tomei um pau no processo porque o maluco tinha uma foto de... Quando ele era adolescente, ele tinha uma foto que ele estava vestido de soldadinho numa atividade cívica para comemoração da Revolução de 32. Depois ele virou a letra T do LGBT. Aí eu não escrevi nada, cara. Eu só escrevi pior caso de antes e depois da Federal. Pronto, foi suficiente. Tomou processo. Tomou processo por causa disso, Paulo. Aí o maluco pediu uma quantidade pornográfica de dinheiro lá. Aí foi baixando, né? Baixou na primeira instância, baixou na segunda instância. Mas mesmo assim, né? Dinheiro é dinheiro. Sempre faz falta, né? Foi pouquinho em relação ao que ele tinha pedido, mas não em relação a números absolutos. E caminha para piorar. Caminha para piorar. Nós vimos, por exemplo, não que eu concorde com as palavras dele, mas o Nelson Piquet se referiu recentemente ao piloto inglês Lewis Hamilton, fez qualquer observação, e não foi nem o Lewis Hamilton que o processou, se eu não me engano, foi alguma entidade. Associação ligada ao movimento negro, que processou porque ele fez alguma colocação que eles não gostaram e tomou uma indenização de mais de R$1 milhão. Pois é, isso é perigoso. O que o Renato Moedo falou deveria ser aplicado com uma dureza muito grande quando envolve custo de oportunidade. Por exemplo, se uma pessoa que usa as redes sociais para promover conteúdo monetizado perde as redes sociais, ela está perdendo muito dinheiro. Aí tem que entrar juros, tem que entrar todos os custos de oportunidade envolvidos. Rapaz, o cursinho que a gente vendeu, a Hotmart bloqueou o acesso. Eu não tenho nem como entrar mais para fazer nem comentário lá na Hotmart. A Hotmart, com palavra-chave, diz que violou os termos, sem dizer que termo é. Não, esse curso violou os termos e tal, e acabou. Tipo assim, ele não tirou o curso do ar, porque pessoas pagaram, o cara não vai querer devolver, mas ele não deixa, inclusive, entrar nem lá para orientar a galera no como é que chama? Não tem um ambientezinho virtual de responder pergunta e tal. Nada. O cursinho que a gente ofereceu de ABC do Bitcoin, só pelo vocabulário, os caras já meteram bronca e bloquearam. O quão desumano é? O quê? O quão desumano é tirar uma oportunidade de trabalho honesto de uma pessoa. Aí, não, mas se a empresa que ofereceu tivesse nos Estados Unidos, ele procuraria um judiciário mais sério ou menos sério que aqui. Fazer uma porra dessa lá, teria mais ou menos custo, mais ou menos risco para uma empresa dessa. Puta que pariu, né? Você ir morar em um lugar onde tem um judiciário em vez de um estado de exceção, porra, vale muito mais. É isso. Para quem quer ser bandido, para quem quer dar calote, para quem quer esculhambação, realmente vale a pena você buscar uma ditadura mangueada, um estado falido. Agora, para uma pessoa que quer ser honesto, para o cara que quer ser decente, vale a pena ele viver num lugar que tem lei ou que não tem lei? Exatamente, a inversão das coisas. Nós estamos punindo as pessoas de bem que querem agir dentro de uma lei natural para privilegiar bandidos. Não, e a gente está com uma janela de oportunidade aí, porque esse ano ainda tem tem um orçamento do ano passado, ainda teve limite fiscal. Ano que vem não vai ter mais limite de gasto, não é isso? Acabou o calabouço fiscal. Ano que vem o Brasil vai ter o imposto de consumo mais alto do mundo. Esse negócio de cursinho online vai ser mais de 30% de imposto, não é isso ou não? Agora, vai ter o IVA e vai ter ICMS, não é isso? Vai ser o imposto de consumo mais alto do mundo. Os caras vão gastar, meu irmão. Vai voltar a época de Sarney, do cara meter-lhe a bronca. Inclusive o pessoal diz, porque o gordão Ucrânia lá, a popularidade de Lula vai cair, ele está perdido. Rapaz, a popularidade de Lula no que vem vai ser maior do que em 2004. Porque o cara vai gastar como ele nunca gastou, vai ter concurso, vai ter bolsa zorra toda, vai todo mundo ficar feliz como o quê? Quem vai ser destruído, obliterado financeiramente são os otários que pouparam em real, né? E metade deles nem entende o que aconteceu, o negócio entrou, ele ia chegar a hemorroida, né? Pois é, esse gordão Ucrânia aí tá tentando fazer as pessoas não resistirem mais, tá tentando fazer as pessoas ficarem conformadas com a situação que ele mesmo defendeu. Agora, não é só através da demagogia tributária e gastadora que o 9 Dedos vai fazer isso. O Haddad está planejando acabar com a meta de inflação e ampliar ela para 2 anos. Então vai ter uma expansão monetária tenebrosa que vai ser usada para fazer exatamente o que o Renatão falou que vai acontecer. Financiar programas demagógicos, subornar o povo em troca de popularidade, comprar parlamentar, vai votar o mensalão, vai voltar toda aquela baixaria que o Lula fazia com as estatais, com as empreiteiras, com o Odebrecht, financiar a ditadura. E tudo isso com a anuência de pessoas como o gordão Ucrânia, que concordaram com o golpe que foi dado. Não, ele não faz um episódio sem dizer que vai tirar Lula no voto e que as eleições foram legítimas, né? O cara fica legitimando a eleição, metendo bronca. Essa semana, você viu que teve uma solicitação para urgência no trâmite da lei lá, de que quem não vacinar os filhos ser crime.
Crime hediondo, crime inafiançável não vacinar os filhos, você viu isso? Entrou para urgência. Urgência! Todos os pais que não vacinaram os filhos têm que ir pra cadeia. Como é o nome? Inafiançável. Imagine que loucura. Então, parênteses, a perseguição ao Cogos, acho que ela é um pouco anterior até essa consolidação do estado de exceção, não é, Cogos? Você foi derrubado até antes, não é? Sim. Rapaz, para mim o estado de exceção começa mais ou menos no ano 2000, e você? Não, mas digo, essa consolidação igual até para o grande público tá mais claro. Veja, o estado de exceção... o estado de exceção começou lá atrás, mas assim, ele se acentuou, pelo menos na minha visão pessoal, o estado de exceção se acentuou no início da pandemia, quando nós assistimos coisas absolutamente bizarras, desproporcionais acontecerem numa velocidade gigantesca, tá certo? Mas quando o Lula saiu, já não existia mais oposição no STF, né? Isso nos tribunais superiores. Rapaz, quando o Lula saiu, quando entrou Dilma, depois de 8 anos de Lula e 4 de Dilma, quando terminou o primeiro mandato de Dilma e ela foi reeleita, bicho, pra mim ali já foi o ápice. Já não tinha volta, velho. Institucional. Tinha volta não institucional, né? Isso se Bolsonaro fizesse o que o Bukele fez. Agora, como é que chama? Dentro da regra do jogo ali já tinha acabado. Porque os caras tinham metido ali uma sequência de mais de 12 anos. Tipo, se você contar com o Fernando Henrique, uma sequência de 20 anos só de indicação da mesma ideologia em todos os tribunais. Todos os generais só subindo com a mesma ideologia, não é isso ou não? É isso. Só que hoje é pior. Renato. Hoje, agora, nesse momento, em 2023, nós estamos, pelo menos na minha visão pessoal, numa situação pior do que estávamos em 2013, há 10 anos. Em 2013 era ruim? Claro que era ruim. Nós tínhamos lá 8 anos de Lula, 3 ou 4 anos de Dilma, 8 anos de Fernando Henrique, ou seja, nós estávamos aí com 20 anos, digamos assim, de regime de esquerda, somando Fernando Henrique, Lula e Dilma. Hoje, a situação é pior do que ela era em 2013 em todos os sentidos. Não havia em 2013 a quantidade, digamos assim, de pautas woke como existe hoje, em relação ao aborto, em relação à censura. Não, mas é mundial. Aí é mundial. Aí é mundial. Aí não é questão só do Brasil. É mundial. Mas chegou no Brasil, certo? Chegou no Brasil. Em 2013, se nós agora nessa live aqui proferirmos determinadas palavras, que nós não vamos proferir, porque nós não queremos ser derrubados, mas se nós proferirmos determinadas palavras, a live cai em 10 minutos. Isso não aconteceria em 2013. Certo? Hoje é pior ainda do que aí em 2013. Houve uma janela aí que o Bolsonaro poderia ter feito alguma coisa e mais ou menos seguiu o exemplo do que o Nayib Bukele fez em El Salvador e ele, por razões, aí eu eventualmente discordo de você, Renato, ele não foi capaz de fazer. Na minha visão, por falta de estratégia política, mas e não por falta, digamos assim, de caráter. É que ele não sabia efetivamente o que precisava ser feito. Eu concordo com o Daniel. Eu não acho que falte caráter ao Bolsonaro, eu não acho que não falte decência ao Bolsonaro. O que falta ao Bolsonaro é lucidez política, estratégia. Ele não sabe. Ele é um sujeito... Ele não sabia que Marcos Pontes é um esquerdista. Ele não sabia que Moro é um esquerdista. Deu poder total a Moro. Ele não sabia como é o nome da outra lá que lê feministas. Como é o nome da feminista lá que ele botou para ser senador? Ele não sabia que Damares era uma feminista. Ele não sabia. Ele não sabia que o cara que escreveu um livro dizendo que o maior brasileiro vivo era Toffoli, era comprometido com Toffoli, que indicou para o STF. Ele não sabia que a criatura do PCdoB, que nunca passou num concurso da vida, não era qualificado para ocupar o STF. Ele nunca sabia nada disso, né? Mais ou menos. Eu acho médio, Paulo. Renato, Paulo e João, eu acho o seguinte, veja, eu acho que algumas dessas coisas que você colocou, talvez ele até soubesse, mas não queira comparar a sua rapidez de raciocínio, ou a do Paulo, a do João, a minha, a lucidez, a organização de ideias com a do Bolsonaro, que é um sujeito bem intencionado. Não precisa ser inteligente para saber, é vagabundo ou não é vagabundo, é isso que eu prometi, não é isso que eu prometi. Ele prometeu, ele falou essa palavra, o Princeso lá, comandante do Princeso, falou, junto do Bolsonaro, mais de 20 vezes, 10 nazificação. Bolsonaro nazificou o país, ele aprofundou o aparelhamento, ele indicou as pessoas mais comprometidas com o comunismo, inclusive no STF, uma criatura do PCdoB, e outro escreveu um livro dizendo que o maior brasileiro vivo era Toffoli. Isso é fato, não é opinião, não é isso ou não? É fato, não aconteceu isso, é mentira. É mentira o que eu estou dizendo? A mulher dele lá, ela se orgulha de ter aprovado 71 leis feministas. É mentira, não foram leis. Mas houve 71 normas feministas. Lá no Bolsa Vagabundagem que ele fez, sem precedentes, mãe solteira, se a mulher botasse o marido para fora, ela é remunerada financeiramente. Ele prometeu apoiar a família e ele remunerou, ele pagou para que mulher botasse o marido para fora de casa, não é isso? É verdade. É verdade. Do ponto de vista prático, de estratégia política, ele tomou todas as decisões erradas e comprometeu o nosso futuro.
Não, para ele foi tudo maravilhoso. Foi o path, né, o caminho de menor resistência. Para ele foi maravilhoso. O Monark falou, por que ele não tirou esse dinheiro do Brasil? Porque isso é risco, ele não quer assumir nenhum risco. Não é isso? Você acha que Bolsonaro quer tirar 16 milhões para responder mais um processo? Nada. Ele confia nos acordos que ele fez com os amigos dele lá, que mandou ele fazer tudo. Você acha que ele foi de noite na casa do Toffoli, beijou o Toffoli para ficar amigo do Toffoli ou para fazer acordo com o Toffoli? Você beija homem que não é seu parente? Você beija Cobos? Quando você encontra Cobos, você beija Cobos? Você vai de noite na casa dele, beija ele no rosto? Eu só beijo meus parentes, velho. Eu só beijo um homem que, rapaz, se for íntimo de meu sangue, não é isso ou não? Você beija outros homens sem o seu parente, Daniel? Não, Bolsonaro não beijou e abraçou o cara publicamente depois de beber na casa dele de noite? De jeito nenhum. O quê? Não beijo, não. Você beija seus amigos também? Pois é. Eu nem parei. Vai lá, Cogos. Nem parente. Nossa, Cogos, você tem sobrinho? Você não beija seu sobrinho, seu filho, velho? Seu neto? Seu pai? Você não beija seu pai, velho? Só a mulher. Não, meus tios, meu sobrinho, eu beijo, velho. O quê? Não, posso dar um grande abraço, mas beijo é só a mulher. Beijo, você tá falando. Tem que ver essa questão aí, tá ok? Ele foi ver o jogo com o Toffoli, ele falou que foi ver o jogo. A questão é a seguinte, cara. O estado de exceção no Brasil, ele começou no momento em que o general Figueiredo reconheceu o PT. O PT jamais deveria ter sido reconhecido como um partido político, porque ele viola qualquer tipo de critério quanto à segurança nacional. É um partido ligado ao Internacional Socialista, é um partido ligado a guerrilheiros internacionais que deveria ser posto na clandestinidade. O próprio general Figueiredo, quando ele reconheceu o PT, ele avisou que eles voltariam a implantar o comunismo com um grande derramamento de sangue de brasileiros. E, portanto, caberia a alguém que veste uma farda e se propõe a defender o seu povo a não medir esforços para colocar um partido como o PT na clandestinidade. No momento em que um presidente violou a sua função como militar e como chefe de Estado e reconheceu um partido como o PT, acabou. Nós já estávamos no estado de exceção. E o que aconteceu do Figueiredo para frente foi só isso. Foi uma série de vilipêndios contra a nação brasileira. Sarney, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, aí não parou mais. Agora, um outro ponto de inflexão na história brasileira foi quando o judiciário, o STF, passou por cima do seu escopo e das prerrogativas do executivo, não deixando o Bolsonaro nomear o superintendente de Polícia Federal. A partir de então, a Polícia Federal se tornou a guarda pretoriana do judiciário. Um outro problema que aconteceu ali foi um erro estratégico do Bolsonaro. E aí o Daniel Totó está coberto de razão. O Bolsonaro é um péssimo estrategista. Por isso que eu não sei o que se ensina na AMAN ou na Escola de Aperfeiçoamento de Capitães ali. Porque ele deveria ter um mínimo de conhecimento estratégico e não teve. Mas eu também concordo com o Totó que o Bolsonaro não tem ali uma falha de caráter. Ele tem uma falha estratégica. Ele cometeu o mesmo erro de qualquer tiozão do Zap. É isso mesmo. Ele confiou nos militares. E os militares, não estou falando aqui de todos, dos praças, dos oficiais subalternos, eu tenho até amigos que são, sabe? Mas o problema é o alto comando. O cara entrou na escola de comando do Estado-Maior, perverteu, virou cadela da ONU. E aí tá cheio de melancia e de maçom de grau 33 lá dentro. Eu servi o exército e eu sei a quantidade de maçom que tinha a partir da patente de major. E o Bolsonaro, o tempo inteiro confiou nessa turma, colocou vários militares em cargos de confiança, preterindo os olavistas. E ele até se prejudicou com isso. Ele foi traído pelas pessoas das quais ele se cercou. Ele foi traído pelo Bebiano, ele foi traído pelo Moro, ele foi traído pelo próprio Paulo Guedes, e até hoje ele não sabe que foi traído pelo Paulo Guedes, porque, como o Renatão muito bem falou, aquela ajudinha do Paulo Guedes foi o que depredou as nossas reservas, depredou o valor da nossa moeda, né? Aquele Auxílio Brasil ali, foi uma das duas causas da eleição do Lula. A primeira eu não posso falar, sob pena de ser preso ou derrubar live, que tem a ver com algoritmos, e a segunda foi o fato de que a população estava enfrentando uma carestia. A população não tinha ali realmente a cervejinha picanha, por culpa do Paulo Guedes. Agora, se fosse o Haddad no poder, tenho certeza que ia ser muito pior. Esse é o ponto. Só que o Bolsonaro não entende de economia, confiou no Paulo Guedes, que é confessadamente um agente do establishment banqueiro, que quis ferrar o Bolsonaro, e até hoje paga de direitinho, confiou na milicada, e no final, quando parecia realmente que tudo ia se perder,
foi, né? As coisas degringolaram depois da eleição ali. Ele teve que ir embora do país e deixou o general Mourão como presidente nos últimos 2 dias. E ele falou: general Mourão, é com você. O que o general Mourão deveria ter feito? A tropa não respeitava o Bolsonaro porque ele tinha patente de capitão, que é oficial subalterno. Então vamos ver se eles respeitam um vice-presidente com a patente de general de 4 estrelas. Só que o Mourão, e o Bolsonaro esqueceu disso, é um maçom grau 33. E o que o Mourão fez? Entregou o país na mão dos comunistas. Realmente, erros estratégicos brutais. Agora, o que eu discordo do Renato Amoedo é que o Renato Amoedo está exigindo de um tiozão do Zap, que é o Bolsonaro, o conhecimento político que ele tem, depois de ler os grandes autores. É isso mesmo. Não é o caso. Renato, Paulo, seguinte, quando o Renato estiver em São Paulo, a gente faz uma live, nós vamos jantar no Lelis, que é uma tratoria que tem aqui do lado, o Paulo conhece, aqui na Alameda Campina, não sei se você conhece, Renato. Se o Bolsonaro estivesse conosco na mesa, sentado, nós 4, o Bolsonaro está junto, na mesa, nós falássemos, discorrêssemos sobre 10, 15, 20 assuntos diferentes, aborto, armamento, leis feministas, guarda compartilhada, 20 assuntos, 30 assuntos diferentes. O Bolsonaro concordaria conosco no íntimo dele, ele concordaria conosco em 90% dos assuntos. Então é um traidor. Então é um covarde. Se ele acha as leis feministas errado e apoiou e assinou elas, ele é um covarde, não é isso? Ele não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe que era Mourão. Ele conhece Mourão há mais tempo do que você tem de vida. Ele não sabe que Mourão é um cara que já falou várias vezes publicamente que queria ver o casamento do Brasil com a China. E todo mundo sabe quem vai ser o passivo nesse casamento, não é isso ou não? Hein? Quem vai ser o ativo e o passivo, né? Ele não sabe quem é Mourão. Ele conhece Mourão há mais tempo do que eu tenho de vida, e você. Ele não sabe quem é Mourão, hein? Sim, ele não escolheu Mourão, ele botou qualquer um de vice. Ele foi lá e colocou esse, exatamente. Ele não sabe quem é Moro. Ele não recebeu relatório de inteligência de Moro. Ele não sabia que era a mulher de Moro. Quem sustentava, quem pagava o salário da mulher de Moro. Ele não sabia nada disso. Ninguém nunca sabia disso. Hein? Você acha que ele não recebia relatório de inteligência de Forças Armadas da porra toda? Hein? Ele não precisa ter conhecimento. Ele passou a vida estudando inteligência e estratégia. Mas ele não precisava saber nada disso. Ele só precisava saber quem é vagabundo e quem não é. Ele sabia que esses caras eram, qualquer pessoa, com 5 minutos de Google, descobriria que esses caras eram intimamente comprometidos com a esquerda. A questão é que, para ele, foi mais fácil se cercar de pessoas inferiores. Por quê? Porque na cabeça dele, ele tinha feito um acordo com os machos que governaram o Brasil, de que a família dele ia sair de boa, não é isso? Eu não acho que tenha sido isso. Eu acho que a gente. Eu gostaria que ele tivesse sido um Nayib Bukele em El Salvador. Eu acho que todo mundo aqui gostaria que ele tivesse. Mas é isso. Não adianta a gente discutir nada disso. O que passou já era. Tudo que aconteceu. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela autorização e ciência de Deus. Tudo que aconteceu tinha que acontecer, não é isso? A gente tem que aceitar as coisas como elas são, é Jó, não é isso? A gente está no lugar de Jó aqui. O que a gente pode escolher é daqui para frente, não é isso? Daqui para frente. O que vai acontecer no Brasil? O cancelamento, os expurgos, as perseguições, as prisões arbitrárias vão aumentar ou diminuir? Aumentar. Você não acha que Cogos pode chegar no aeroporto amanhã, fazer uma viagem e acontecer com ele exatamente o que aconteceu com o Frutuoso, ele ir para a cadeia sem o cara nem saber que tem uma ordem de prisão contra ele? Você acha que isso é possível ou não é, Daniel? Hein? Claro que é possível. Pode. Claro que é possível. Frutuoso ou Paulo Cogos botou mais para fuder em relação a ficar na porta de quartel a porra toda? Eu acho que o Paulo botou mais. Eu também acho. Paulo, até eu se estivesse no lugar do Paulo, eu não compraria viagem internacional para sair do Brasil. Eu ia ter medo de chegar no aeroporto e ser algemado lá e me fuder, não é isso? O Frutuoso tá preso indefinidamente, não é isso? Eu já disse isso pro Paulo. Eu acho que, na realidade, não só o Paulo. Eu acho que existem aí 2, 3, 4, 5 mil pessoas no Brasil. O Paulo, evidentemente, está no topo dessa lista pela influência dele. Pariu, mas é loucura o cara desse tá morando no Brasil, velho. É loucura, é loucura. Rapaz, uma vez que você seja preso, que você tá na cadeia, fudeu, você fica 3, 4 anos sem ninguém ouvir falar de você. Rapaz, 3 anos pode ser o resto da sua vida numa cadeia, não é isso, Daniel? Hein? É claro. Mas, Renato, você tá coberto de razão. Você tá com razão. Isso aí você tá certo. Você está coberto de razão a tudo o que tange a sua análise do que é foro externo. Tudo que você falou, quanto a foro externo, quanto aos erros do Bolsonaro, quanto à possibilidade de prisões arbitrárias, eu estou correndo risco. Na verdade, todo mundo aqui está correndo risco. Claro. Tá certo. A única coisa que eu discordo do Renato é o julgamento que ele faz do foro íntimo do Bolsonaro. Eu não acho que ele seja covarde. Olha o que o Bolsonaro se expôs, olha o que ele teve que passar. Eu sempre digo que com o Bolsonaro nós aprendemos 2 lições. A primeira é, não cometa o erro que ele cometeu de querer jogar nas 4 linhas limpinho. Não é assim que o inimigo joga.
E o segundo erro, a segunda coisa que nós podemos aprender é que o sistema é sempre mais brutal do que nós esperamos. Nós não podemos subestimar a malignidade do demônio que pode estar por trás desse sistema. E o Bolsonaro tem família. O Bolsonaro está correndo riscos grandes até hoje. O Bolsonaro sofreu um atentado mesmo antes de ser eleito. O Bolsonaro sofreu tentativa de envenenamento várias vezes. Eu estive em eventos onde estava o Bolsonaro e os seguranças saíam não deixando o Bolsonaro comer as coisas que tinha lá porque podia estar envenenada. Se você amar mais seu pai ou seu filho do que a mim, você não é digno de mim. Ele disse que soldado que vai para a guerra com medo de morrer é covarde. Ele foi voluntário a morrer, não eu. Ele disse que ele ia morrer se fosse necessário, não disse que não tinha medo de morrer. Não adianta discutir se ele é covarde ou não é. Isso não vai levar a lugar nenhum. O que a gente pode discutir é o que a gente vai fazer daqui para frente. Vocês veem alguma perspectiva de restaurar a legalidade no Brasil, do Brasil deixar de ser um estado de exceção? Eu não vejo. Países envelhecendo não tem mudança institucional. Acabou, não tem, velho. O Brasil agora não vai ter crescimento, assim como o Japão hoje tem menos PIB do que tinha em 95. A China também acabou, não vai crescer mais, porra, por causa da questão demográfica. O Brasil é a menor fecundidade das Américas, fora o Canadá. Vai ter gente rica migrando para cá, vai ter empreendedor migrando para cá, vai ter pedófilo migrando para cá e mendigo, né? Isso no máximo, e olhe lá, né? Rapaz, um cara como o Kogo, se você puder, rapaz, pense sinceramente em se picar daqui. Você vai ampliar sua produtividade, você vai monetizar mais, você vai poder dormir mais tranquilo de noite. Rapaz, uma hora que esses vagabundos cheguem, que você vai fazer uma viagem e você não tá esperando, eu tenho mandado pra você aqui, como aconteceu com o Frutuoso, acabou. Ninguém vai ouvir mais falar de você uns 3 ou 4 anos numa cadeia dessa aí. Como é o nome do cara que saiu aleijado da cadeia, porra? Como é o nome do cara que tá no Paraguai agora? Acabou a vida do cara, meu irmão. Não foi nem 6 meses de cadeia, não foi? Como é o nome do cara que tá aleijado? O quê? Basta um dia de cadeia, que foi o que o calcinha maldita do inferno do Dória me ameaçou. Rapaz, ele teve dia já bagunça apologia ao crime. Apologia ao crime. Desse canalha, desse que é o pior desgraçado que já passou por aqui, ele falou bem assim, você não vai, né, nós sabemos que Paulo Cogos não vai ficar na cadeia, mas tudo pode acontecer em uma noite de cadeia. Essa foi a ameaça. Agora eu tô aqui e tô enfrentando... Você entende? Mas, Renato, isso que você falou pro Cogos, se aplica a você também, não se aplica? Sim, o que você falou ao Cogos, se aplica a você. Sim, eu concordo. Você sabe que tem crimes de menor potencial ofensivo, que o judiciário é obrigado, ele não é um facultado, não, ele é obrigado, antes de começar o processo, oferecer uma transação penal, que você peça desculpa e tal, deu uma cesta básica, você sabe que existe isso, o juizado especial criminal, não é isso? A maioria dos 1.000 pessoas que estavam lá estão sendo acusadas de apologia ao crime. Essas pessoas, foi oferecido a ela transação penal e cair fora? Não. Tá todo mundo preso, meu irmão. Acabou o estado. Tá todo mundo preso. Tá todo mundo preso. Uma coisa que não cabe em prisão. Então, tipo assim, você alegar a legalidade, eu vou processar, eu vou receber indenização, não sei o que lá. Esse tipo de argumento não existe, porra, num lugar que não tem lei, não é isso? Sim, acabaram todas as bases do direito ocidental, não vale mais. Pois é. É uma Como ditadura. É isso? Vale a pena ser honesto ou vagabundo nesse país? Se acabou, é isso. Eu concordo. A questão é que eu não posso sair agora. Eu respondo um monte de PAD, eu não posso nem pedir exoneração no meu cargo. Eu não posso, a minha exoneração é inválida. Se eu não aparecer lá, eu vou responder mais improbidade, mais criminal, inclusive eu nunca mais vou poder nem pisar aqui. Se eu pudesse tirar qualquer tipo de licença ou pedir exoneração, já teria caído fora. Gastar aqui eu não posso juridicamente fazer isso. Se eu fizer, eu vou responder mais ações criminais. Não entendeu o que eu estou dizendo, João? Claro que sim, Renato. Parecido com o do Deltan, né? Que ele tirou a certidão, mas depois não rolou. A lei da Bahia não permite pedir exoneração respondendo PAD. Eu não posso legalmente deixar de comparecer ao serviço. Se eu deixar de comparecer, eles pagarem no fim do mês, eu ainda respondo criminal, prevaricação e tal, e improbidade por ter recebido dinheiro. Isso. Aí vem com perda de direito político, a porra toda. Isso. Pede uma liminar e aí vão vir crimes que vai cadeia mesmo. Mas se não fosse isso... Eu não tenho como parar de aparecer. O cargo público me transformou num prisioneiro, eu não posso sair do país. Vocês podem, não é isso ou não? Você responde processo administrativo sem estar impedido de pedir. Não é isso ou não? Eu tô preso. Não, eu não vou. E a chance de um cara como eu chegar no aeroporto e ser preso, e a chance de um cara como o Cogos chegar no aeroporto e ser preso é igual? Eu nunca mencionei nada no dia 8, não é isso? Eu não fiz nem cobertura disso, eu não fui pra porta de quartel, não é isso? Não, mas o Paulo também não estava dia 8 em Brasília. O Paulo não mas acampou, não é isso? Acampou na porta de quartel e tal, foi ou não? Hein? Ele fez mais que o Frutuoso, não é isso? Foi diferente. Pessoas estão presas por fazer o que ele fez, não é isso? Por estar lá, não é isso? Cara, não é diferente. Chegaram lá, cercaram e prenderam todo mundo, não é isso ou não? Essa galera tá presa ou não tá? A única diferença minha é que o Frutuoso tem mais seguidores. Não, e essa galera, tem galera que não tem nenhum seguidor.
Essa galera que cercaram e prenderam em Brasília, uma galera fez o que Paulo fez. Se ele tivesse em Brasília, era capaz dele estar preso, não é isso ou não? Prenderam até autista lá. Se Paulo morasse em Brasília, era capaz dele já estar preso, não é isso ou não? Porque ele podia estar na praça nesse dia que os caras cercaram e prenderam todo mundo, não é isso? Não, ali eu não ia cair nessa, não. Ali eu sabia que era. Não ia. Na hora que começou a vir, negócio de caminhão, o buzu, você caia fora, não é isso? Não, ali eu estudei estratégia. Diferente do Bolsonaro, eu estudei estratégia militar, que é o que não se ensina na MANA e na Exaú. Mas teve um amigo nosso do clube, Paulo, eu não vou citar o nome aqui porque eu não quero comprometê-lo, não sei se você lembra, depois a gente fala, que foi preso. Estava em Brasília, era um senhor. Sim. Você lembra dele? 65. De muleta, amigo meu, não vou falar o nome dele, mas amigo meu, é brother meu, estava comigo outro dia no bar do clube. Cara. Isso, fez sauna semana passada, estava lá na sauna, comeu uma feijoada no clube semana passada. De muleta, Renato, de muleta, 140 quilos, não consegue se mexer. O cara ficou 7 dias detido lá em Brasília, porra. O cara não fez nada. Orou Pai Nosso e cantou o hino nacional, a capela. Foi isso que ele fez. É óbvio, evidentemente que você está correto no seu raciocínio. Não compensa você ser honesto e compensa você ser vagabundo. Você não viu os filhos da puta que lá no show do Alok, 500, eu não sei se vocês viram essas imagens, no show do Alok em Copacabana, 500 rapazes, meninos, 16, 17, 18 anos de idade. Todo mundo solta no mesmo dia, né? Todo mundo solta no mesmo dia, né? 500 pessoas. Eles roubaram 1.500 aparelhos de telefone, gente. 1.500 aparelhos de telefone. 500 rapazes roubaram 1.500 aparelhos de telefone. Sabe quantos ficaram presos? Nenhum. Foram soltos no dia seguinte à audiência de custódia. É claro que não é lindo o Rio, hein? Meu Rio continua lindo, hein? Só para deixar agora as coisas juridicamente, né? O Alan Frutuoso, eu estava vendo aqui, ele é acusado de ter participado de uma invasão à sede da PF, de um movimento que incidiu ônibus. Teria vídeo e tal, teria vídeo e tal, né? A acusação é essa. Atos antidemocráticos, não é isso? Isso já é suficiente. Atos antidemocráticos, não é isso? O que eu fiz foi me vestir de verde e amarelo na porta de quartel ali. Mas teve gente que se vestiu de verde e amarelo e está preso em Brasília até hoje, não está ou não? Exatamente. As pessoas tem gente que fez o que você fez e está preso ou não? Basta que eles te acusem. Não existe mais as bases do direito, devido processo penal, provas. Não, é simplesmente a palavra do sistema contra você. Então não adianta as pessoas se enganarem falando o Alan Frutuoso invadiu a sede da Polícia Federal. É uma acusação injusta. Eles podem atribuir isso a qualquer um. E hoje por entrar lá, amanhã é por fazer um vídeo, amanhã é por crime de ódio. Enfim, amanhã cortando o salame da liberdade, todo mundo vai acabar preso. Agora, então, voltando à sua afirmação. O Alan fez isso, eu não fiz aquilo. Todo mundo vai pro mesmo buraco. Amanhã pode ser porque você fez um pix de R$10 pro Bolsonaro. Não, Bolsonaro se doxou. Quem fez pix para Bolsonaro pediu, pelo amor de Deus, para ser destruído. Eu, graças a Deus, não fiz. Eu não fiz. Aqui no Superchat pode, viu? Márcio, Regina, Bruno, obrigado, viu? Bradock Show também. Aqui não vai preso, não. Pode fazer o Superchat. Mas se quiser, também pode doar em satoshis que você deixa, não é isso, João? Você aceita também, né? Peraí, Renato, quantas pessoas doaram Pix pro Mito? Rapaz, não faço a mínima ideia. Eu sei que foram 17,8 milhões de reais, não é isso? Que já estão bloqueados, né? Mas eu imagino. O cara pegou e devolveu pros machos dele, que ele botou em CDB que financiou o STF, né? Mas voltando, você afirmou que o Haddad seria pior. O Haddad seria pior em quê? Porque Bolsonaro acelerou a pauta feminista mais do que Dilma, mais do que Lula, mais do que qualquer um deles, sem oposição. Com Haddad, teria mais ou menos gente desinvestindo no Brasil. Eu conheço da minha família pelo menos umas 5 pessoas que venderam ativos no exterior para trazer para cá, porque Bolsonaro ganhou a eleição, que foram destruídos financeiramente. Qualquer ativo no Brasil perdeu pelo menos metade do valor nesse tempo, no exterior teria dobrado. O cara perdeu aí, usando o seu termo de construir oportunidade, uns 80% do patrimônio porque fez isso, não é isso? Pessoas investiram no Brasil porque Bolsonaro ganhou a eleição. O maior desinvestimento não é tirar dinheiro do país, não é sair daqui. Se Haddad tivesse ganho, é possível que muitas famílias, muito mais famílias, tivessem desinvestido do que desinvestiram. E esses caras agora tivessem muito menos dinheiro para roubar do que tem. Bolsonaro não promoveu um monte de economia pública, encheu o caixa para essa galera fazer a festa agora, não é isso ou não? Bolsonaro foi pior a longo prazo do que se Haddad tivesse ganho a eleição, porque mais gente teria feito desinvestimento e mais gente teria ido para a rua e feito a oposição real, não é isso? Bolsonaro foi uma vaselina, ele foi um agente de como é que chama? Um agente de pacificação, né? Não, mas o seu argumento está desconsiderando uma coisa em economia que nós chamamos de curva de Van Neumann-Morgenstern. Por mais que o governo te roube, é muito mais relevante para a vida de um cidadão comum o quanto de valor absoluto ele tem para atender às suas necessidades básicas. Então, ele vai perder menos satisfação econômica pelo fato de o governo estar roubando muito do que se não tiver nada para o governo roubar. Então, se o Haddad estivesse no poder, realmente não teria nem o que roubar, porque o país viraria um deserto.
E as pessoas estariam mortas de fome. Que é o que vai acontecer em 8 anos, isso. Como ministro da Economia. Isso. Então, se o Haddad estivesse no poder, é só você olhar para a Argentina, é só você olhar para o Fernandes. Sabe o que está acontecendo na Argentina? Amigo de uma amiga minha, o maluco tinha 2 casas na Argentina, uma onde ele morava e uma que ele alugava para viver de renda. O governo do Fernandes confiscou a casa que ele vivia de renda e ainda na casa que ele morava meteu uma família de drogado lá dentro. Isso é governo do Fernandes. O Haddad seria isso aqui no Brasil. Provavelmente já teria unificado o real com o peso, já teria sido uma tragédia irreversível. Com o Bolsonaro foi ruim, mas seria pior sem ele, seria pior com o Haddad. Imagina o nível de lockdown que o Haddad teria implantado aqui no lugar do Bolsonaro. Tudo bem que a Argentina está próxima dos governadores, né? Viu, Paulo? A Argentina está próxima de uma redenção aí, viu? O pessoal pergunta quando é que o Brasil vai virar Argentina? Quando tiver voto impresso, como a Argentina sai o voto impresso na maquininha, aqui não tem, não é isso? Na Argentina sai impresso o voto da máquina, tem, ele é auditável porque é impresso, não é isso? E a Argentina, mesmo na merda, ainda tem 45% mais PIB per capita do que aqui. O Brasil vai virar Argentina quando o PIB do Brasil subir 45%. Mas o que você acha desse cara lá que quer dolarizar o país e tal? Como é o nome dele? Javier Milei. O que você acha do Milei? É a única alternativa que a Argentina tem para sair do caminho sem volta que ela está tomando. Milei... Se tivesse entrado um Haddad, agora a gente podia... A população podia estar na rua e tal, o Haddad não conseguia governar com a oposição, e agora a galera tá botando o Milei no poder aqui, né? Mas então você... Ok, pelo contrário. Você tá falando... Porque, veja, pelo contrário, eles iam acabar com as instituições, nunca mais ia ter a possibilidade de... E já não acabou? E já não acabou? Que instituições agora, que o Bolsonaro preservou? Que instituições? Agora com Lula, sim, mas não é com o Bolsonaro, é com o Lula. Como? Porque Lula foi eleito com quem no poder? O Lula foi eleito... Sim. Não, ele foi eleito porque o lado bom perdeu. Mas aí não dá nem para a gente falar. Fraude, perdeu. Se não, veja, se a gente falar o que a gente acha, se a gente falar o que a gente acha sobre isso, vão sair os quadros aqui presos, pô. Não chega em casa. Sim, é isso que eu estou dizendo. Não existe sim na história, a gente não tem certeza. Mas esse negócio de dizer que Haddad seria pior que Bolsonaro, pior para quem? Para quem desinvestisse não ia ser pior, ia ser melhor. E essas leis feministas todas, a maioria não ia ser aprovada porque ia ter alguma oposição que não teve nenhuma. A direita toda ficou aplaudindo, lei de mãe solteira recebeu o dobro do benefício, não é isso? Lei de você dar um grito na mulher e preso. Agora você dá um grito na mulher e vai preso, não é isso? O quê? Moeda, você está fazendo aí suposições sem fundamento na realidade. Depois do Lula entrar do jeito que ele entrou, você não tem uma oposição sólida da direita no legislativo, você acha que ia ter se o Haddad estivesse no lugar do Bolsonaro? E leis feministas, você acha que não ia ter leis feministas muito piores? Por que você acha que a esquerda... Dilma não aprovou leis feministas piores. Dilma, inclusive, aprovou a lei mais masculinista do século. Dilma aprovou, inclusive, a lei que os indicados de Bolsonaro todos são a favor de acabar. Inclusive, como é o nome dessa mulher, que não tem condição intelectual de ser vereadora de interior, como é o nome da mulher lá, que foi estuprada com 3 anos, como é? Damares. Lei de como é o nome, que pra mãe não ficar falando mal do pai na frente da criança e impedindo o pai de ver a criança. Alienação parental. Alienação parental. Damares, todos os indicados de Bolsonaro que eu vejo são a favor de acabar com... Dilma apoiou e sancionou a lei de alienação parental. Dilma apoiou e sancionou lei de obrigatoriedade como padrão legal a guarda compartilhada. O governo de Dilma não foi nada feminista comparado com o de Bolsonaro, bicho. Não tem zero normas de Bolsonaro a favor da família. Okay? Dilma foi mais homem e mais defensora da família. Imagine uma mulher envolvida com terrorismo a porra toda. Foi mais homem, foi mais defensora da família, uma comunista até declarada, do que Bolsonaro, que disse que prometia defender a família, né? Que loucura, né? Não, mas a Dilma é homem. É o Dilmão. Agora, eu concordo com você. A Damares foi uma das piores tragédias que já aconteceu. Eu sempre falo, ela é a tia do dedinho. Porque ela estava sempre com aquele dedinho, como se ela fosse a vovozinha do povo brasileiro. E o povo brasileiro são criancinhas que tem que obedecer a tiazinha Damares, puritana, moralistazinha de merda. E é por culpa dessa desgraçada, dessa Damares, alucinada da cabeça, que nós não temos cassinos do Brasil. E os cassinos seriam uma excelente solução para a economia, porque além dos empregos produtivos que iam gerar, ia trazer turistas trazendo moeda forte para o Brasil, poderia até desfazer a merda que o Paulo Guedes fez no setor monetário. Então, eu não estou aqui dizendo que o Renato Moedo está errado nas críticas que ele está fazendo ao governo Bolsonaro e a Damares. Só que você não está entendendo
que a esquerda já está com todo o plano da nova ordem mundial para a destruição da família engatilhado. Eles só não implantam isso tudo de uma vez porque eles precisam vencer barreiras culturais. As coisas só vão para a política depois que passam pela cultura. O professor Olavo sempre ensinava isso. Então, lá atrás, no governo Dilma, se falar que eles fariam os mesmos avanços para o mal, para o progressismo, que um governo que veio depois, é até uma forma anacrônica de fazer essa análise. A Dilma, o simples fato dela estar lá é uma disfarçatez. Uma terrorista que matou o sargento Mário Cosel Filho num atentado terrorista assumir a presidência, aquilo já é um tapa na cara da moralidade ipso facto, por si. Agora, ela vai avançando as pautas progressistas aos poucos, com uma certa estratégia. Eu tenho certeza que no mesmo momento histórico, a Haddad seria bem mais feminista que o Bolsonaro. Claro, claro. Era outro contexto. 2013 era outro contexto, né? Ela foi eleita presidente em outubro de 2010. Era outro contexto. Mas essas elites que mandam no país, acho que de alguma forma vão manter o status quo, não é assim mesmo? Com direita ou com esquerda, a coisa vai seguindo, né? Você tem os expurgos, tem a censura, mas de certa forma acaba sendo sempre a mesma pauta, sempre os mesmos grupos, ou não? E uma outra coisa que eu discordo... Acho que acabou, velho. Acho que acabou o negócio da tesoura, não? Acho que acabou. Agora os caras não vão abrir, nunca mais vai ter a chance de um outsider, nada. Acabou, meu irmão. Acabou. Você acha que eles vão deixar agora? Acabou a eleição, acabou tudo isso, meu irmão. Os caras, antigamente, por exemplo, eles guardavam os cargos e deixava a pessoa de oposição ocupar espaço na iniciativa privada. Agora, com esse negócio da Tupi, ficou claro que nem iniciativa privada não vai, nem academia, nem nada. Não vai fazer mestrado, não vai fazer doutorado, não vai passar em concurso. Se for opositor real, é cadeia. Não teve direito a nada, né? Isso é destruição total, né? Vai ter uma posição controlada. Vai ter uma posição controlada, tá certo? Um sujeito relativamente moderado vai poder falar generalidades. O pessoalista vai falar do PT, exatamente. Isso. Não, a oposição, não é isso? Esse nível de oposição. Inclusive, o nome do macho lá da Sâmia, não botaram pra foder com ele também, tomaram o dinheiro dele? Como é o nome do cara? Glauber. Pois é. Aí, o cara é comunista. Eu também sou comunista, nada. Tome. Não é isso ou não? Hein? Fiquei muito triste, foi muito triste isso. Né? Porra, Paulo, não deixa dinheiro em banco não, viu, velho? Rapaz, não custa muito para os caras bloquear suas contas também não, viu? Renato, uma caneta bloqueia tudo hoje. Isso você falando é verdade. Todos os alertas, eu vi que tem gente no chat achando que o Renato está exagerando, não tá. Toda cautela realmente é pouca. O sistema é muito mais maligno do que nós pensamos e o Bolsonaro sentiu isso na pele. Você vê, por exemplo, que o Tarcísio, que foi eleito ali na cola do Bolsonaro, estilo Bolsodória, né? E mamou cargo em Dilma? Mamou cargo em Dilma? Como é que Bolsonaro indica alguém que mamou cargo em Dilma, bicho? Eu tô falando, ele não sabe escolher pessoas, ele se cerca de pessoas ruins e traidoras. E o Tarcísio, de fato, ele não colocou um único bolsonarista nas secretarias de Estado. Ele traiu os bolsonaristas. Aliás, ele fez pior. É o que o Moedo acabou de falar corretamente. Se o sujeito é bolsonarista, ele foi boicotado do governo de Estado pelo Tarcísio. Está sendo perseguido na Polícia Civil no governo Tarcísio, que se dizia bolsonarista. Então a coisa é muito feia. O mesmo aconteceu no governo Bolsonaro, quando o ministro da Justiça era o cara lá que hoje em dia é do STF. Todas as pessoas, quando ele era MJ, todas as pessoas armamentistas perderam cargo na Polícia Federal. Hoje em dia não existe, acabou. Foram eliminados, os armamentistas foram eliminados de todos os cargos relevantes da Polícia Federal com Bolsonaro presidente. E o que ele fez? Nada. Eu falei nessa mesma live. O STF não deixou ele nomear o superintendente, que é esse corpo executivo, meu Deus do céu. Como é? Passividade atrai agressividade, não é isso? O Ramagem, é aquela coisa que o professor falava, né? Não é isso? Pois é. Quanto mais passivo ele era, mais a galera enfiava, e mais ele encarcava, e mais ele ficava, abria, e mais a galera entrava, não é isso? O cara entrou, bunda mole e tal, e a galera foi desrespeitando o cara, até que no final ninguém respeitava o cara, não é isso? O presidente no final era Lula já. Ele devia ter feito o que o Bolsonaro falou, o que o Olavo falou, fechar o tempo no primeiro dia. Se você não prende os comunistas pelos crimes reais que eles cometeram, eles vão te prender pelos crimes imaginários seus. Então ele devia ter virado a mesa quando ele tinha momento político. Ele quis jogar na 4 linhas aí, tá ok? O passado a gente não tem como mudar, mas o futuro tem, não é isso? O passado a gente não tem como mudar, mas o futuro tem, não é isso, Daniel? Tá difícil o futuro. Paulo, eu vou lhe perguntar a mesma coisa que eu perguntei lá ao Monark. O Monark, os ancestrais dele são diferentes dos seus. São árabes lá, são árabes. Mas, no caso, se seus ancestrais não tivessem caído fora, provavelmente você também não existiria, né, velho? Provavelmente.
Aí eu deixo os meus, uma parte saíram da Espanha miseráveis, outros saíram da Itália, outros saíram da África, vieram daqui. Pois é, pense nisso, viu? Pense nisso. Se você for para a cadeia por 2, 3 anos, pode ser o resto da sua vida, viu, velho? Você caindo fora desse país, você vai passar a processar esses caras em uma jurisdição que tem uma justiça de outro nível, que tem indenização, como é que chama? Chama punitiva. Rapaz, pense sinceramente, quando for tarde demais, não tem volta, né? Você ainda tem hoje a oportunidade de cair fora desse país. Talvez em 6 meses não seja mais possível, viu? E foi a mesma coisa que eu falei para o Monark há 6 meses atrás, não é isso ou não? Mas não é uma coisa, o que você está falando, Renato, do ponto de vista, acho que de conceito, você está correto, é verdade. Nós temos aí uma janela, acho que relativamente breve de tempo para que as pessoas consigam sair do Brasil, leve dinheiro para fora, o cara vai morar em Portugal, vai morar Teve quebra de safra nos Estados Unidos, teve quebra de safra na Argentina, teve quebra de safra na Ucrânia, teve quebra de safra na Rússia, não é isso? O Brasil se beneficiou como nunca da exportação. Foi um ano maravilhoso, bom pra caralho, pra siderurgia, pra agricultura, pra tudo do Brasil em relação ao resto do mundo se fudendo. Isso não vai se repetir eternamente, né? Ano que vem acabou o limite fiscal, acabou a porra toda, né? Ou não? Mas não é fácil, é verdade. Não, ano que vem o real vai ter que engolar, cara. Mas não é fácil. O Brasil teve fertilizante de graça, o Brasil exportou fertilizante, pô, da Rússia pra Argentina, pra cá do caralho. Tipo assim, isso não vai acontecer de novo. Uma vantagem do Bolsonaro, viu, Renan? Quê? Isso é mérito do Bolsonaro. Todo mundo criticando a política externa dele. Tá se aproximando do Putin, tá se aproximando da Rússia. Ele garantiu o suprimento de fertilizante. Garantiu a segurança alimentar, a vantagem estratégica do agro e tudo isso que você está falando, balança comercial. Sim, mas isso aí é uma questão de governo. Não mudou absolutamente nada com esse governo atual, não é isso? Os dois estão tendo uma posição totalmente pragmática em relação a essa guerra. A mesma coisa da Índia. Diz, nós somos contra a agressão, mas a gente não vai deixar de fazer comércio com ninguém, não é isso ou não? Olha, a política externa, apesar do Lula ser um desastre falando, ser um desastre como figura, a aproximação com os BRICS, acho que é a faceta menos pior aí do governo Lula. Realmente, você abrir alternativas diplomáticas e comerciais fora do monopólio atlantista não é uma má ideia, não. Porque o que você está falando é isso, que uma coisa é a sua ideologia, outra coisa é a prática política, né? A praxis ali é muito diferente. O próprio Olavo falava disso, né? No sentido de eu sou contra, né, barreiras comerciais, mas a partir do momento que eu estou no governo, todos os outros têm, eu não posso acabar com as minhas, né? Preciso saber jogar esse jogo. E deixa eu agradecer o pessoal que mandou o superchat aqui, o Márcio, o Luiz, a Regina Gomes, o Bruno Teixeira de Castro, falou que é um prazer te ouvir, viu, Renato, que tem muito orgulho do que você se tornou, não sei se vocês conhecem Bruno Teixeira de Castro. O Leonardo Lemos perguntou o que vocês acham sobre o fim do dinheiro físico, e o Anderson S. falou como que o Bolsonaro com 30 anos de política seria um outsider, que o verdadeiro outsider seria o Cabo Daciolo. Aliás, nossos sentimentos ao Cabo Daciolo, que perdeu a sua esposa super jovem, acho que foi ontem, né? Nossos sentimentos ao Cabo Daciolo. O que vocês acham aí do fim do dinheiro físico e dessa questão do Bolsonaro outsider que era de dentro? Olha, ele era um outsider mesmo estando 30 anos na política, porque ele era só um apêndice dentro do sistema. O apêndice em relação àquele organismo fisiológico da velha política é um outsider. E quando o Bolsonaro foi eleito, o Paulo Guedes, que é parte do establishment de banksters, ele disse: os bárbaros estão às portas, pode deixar que eu dou uma acalmada nele. Foi isso que foi dito. Sem dúvida, ele é um apêndice, um outsider. Quanto ao fim do dinheiro físico, esse é mais um plano da nova ordem mundial. Porque isso vai permitir o confisco e o fim da privacidade financeira de todo mundo e vai acabar com qualquer tipo de disciplina que existe no mercado interbancário para controlar a expansão desenfreada de crédito. Você também achou, Renato? Tá sem som seu. Se eu também acho a primeira ou a segunda opinião. O ACBD6 é um totalitarismo financeiro. Os estados não têm mais como arrecadar. O Brasil, especialmente, vai passar por um processo de erosão fiscal, de perda de arrecadação sistemática. Tanto por causa do envelhecimento, quanto por causa do tio Laffer, né? Que aumentar as alíquotas reduz a arrecadação total, né? Eles vão destruir a economia e, com isso, eles vão destruir a arrecadação, né? A única solução na cabeça desses caras é proibir o dinheiro físico, porque eles passam a restringir as transações, eles começam a tributar também as transações nos mercados negros e cinzas. A questão é essa, né? Você receberia 2 milhões de reais no Pix do Jogo do Bicho? Hein, João? Não, você compraria um esquema de cocaína de 80 mil reais no Pix? O Lula já falou hoje de moeda única com os BRICS, inclusive com os novos. A gente avisava isso na primeira edição do livro há 4 anos atrás. A desmonetização é uma realidade em todos os países do mundo, até na Europa, em Israel. Vai ser proibido ter dinheiro físico, não vai ter mais dinheiro físico, isso vai acabar.
Isso vai acabar. As pessoas, a janela de oportunidade de comprar Bitcoin e ter alguma liberdade financeira está acabando já. Isso aí dentro de 2, 3 anos, bicho, cada vez mais, o dinheiro não vai ser seu, né? Hoje em dia, rapaz, a maioria das pessoas não toca mais em dinheiro físico, não usa mais isso, né? Isso vai virar uma relíquia do passado. É difícil. Sacar o dinheiro é bem difícil. Sacar o dinheiro é difícil, né? Exatamente. Isso vai ser uma relíquia do passado. Eles vão ter controle total sobre tudo que você tiver deixado lá. Pois é. Inclusive, a guerra ao dinheiro é consequência do juro negativo. Começou no ano 2000 no Japão e 2008 generalizado no mundo todo, né? É como a gente estava falando, inflação, que Cogos falou de inflação. Rapaz, índice de inflação não é inflação. Eles usando, é como o Cogos falou, ele usa uma palavra errada, a definição errada de uma palavra para nos enganar, para fazer te pensar como eles querem. Por isso que a China mudou o idioma lá, para você não conceber mais as palavras do passado. Nem você lendo um texto do passado, você não entende o que está escrito ali. A inflação, a definição de inflação é aumento da base monetária. Índice de inflação é a maneira do governo te enganar, te convencer de que os ganhos de produtividade tecnológicos pertencem a ele, não a você, né? Exatamente. Porque a senhora é legítima, né? Não, exatamente. Aliás, foi uma coisa brilhante que você falou no Monark, Renato. Porque era para os aumentos da tecnologia ou dos arranjos gerenciais que aumentam a eficiência das empresas se traduzirem no aumento da produtividade que torna os bens mais baratos. Afinal, por uma mesma oferta monetária, você teria mais bens e serviços sendo oferecidos. Só que toda vez que o governo expande a oferta monetária, ele abocanha para si todos esses ganhos. E o cidadão fica sem nada, trabalhando cada vez mais, sem o aumento do seu salário real. É um roubo. No dia que acabou o Gold Window nos Estados Unidos em 71, o valor médio de uma casa nos Estados Unidos era $15 mil. O valor médio agora é $500 mil. Essa geração nossa não tem como ter casa, não tem como comprar imóvel. Nossa geração, se o cara não tiver o sexo certo, a opinião certa, não for um manjinho, um submisso, ele não tem como trabalhar na empresa, ele não tem como ter um cargo, ele não tem como passar num concurso, não é isso? O cara é eliminado. Se ele tiver uma atitude de homem, ele é eliminado financeiramente. E se ele não tiver uma atitude de homem, mesmo que ele tenha dinheiro, ele não vai ter família. Ele vai ser um prostituto, um homossexual, um transexual, não é isso? Exato. De qualquer maneira, o cara é eliminado. E aí entra uma coisa que eu chamo de bens econômicos subsidiários, que são os bens econômicos que permitem que a subsidiariedade exista na sociedade, ou seja, que as partes consigam ser autônomas em relação às governanças mais centrais. O armamento, por exemplo, ou um extintor de incêndio. Você não precisa depender de um corpo de bombeiros, você tem um extintor de incêndio na sua casa. Você não precisa depender da polícia, você tem uma arma de fogo. O dinheiro físico, melhor ainda se ele for um dinheiro em commodity, permite que um comércio local exista sem a regulação de um banco central, sem créditos vindos do monopólio bancário, etc. Né? E quando eles atacam o dinheiro, que o Renato muito bem falou, com as políticas monetárias de subsídio, eles vão tornar materialmente proibitivo que o sujeito seja cabra-homem, que o sujeito fuja com a família dele para o meio do mato e viva uma vida ordenada. Ele vai ter que ser um escravo corporativo num cubículo, vivendo uma vida degenerada, talvez até perdendo a alma dele. E se não vacinar o filho, cadeia, não é isso? Lembra daquela minha amiga que estava comigo no dia da tentativa de assalto? Como que foi esse caso aí? Explica aí, que a gente não estava fora do ar essa hora. Então, eu fiz uma live lá do dia que o bandido tentou me assaltar e eu consegui me desvencilhar dele. Eu estava com uma amiga minha e ela fez a live junto comigo. E ela trabalhava no Banco Santander. Sabe o que aconteceu com ela? Ela foi demitida do Banco Santander. Como ela ainda não tinha 3 meses de casa, eles nem precisaram indenizar, porque aí não vale justa causa. E o motivo é que ela não se alinhava à cultura do ambiente. É a desculpa que ela participou da live com você, foi isso? Não é porque participou da live comigo. É porque ela manifestou posições políticas conservadoras aos seus colegas. E aí o banco demitiu ela. É inacreditável. Se você que está ouvindo isso ainda tiver conta no Santander, você é comparsa, não é isso? Exato. Eu concordo com você, Renato, e acho que a gente vai para um caminho que as coisas estão piorando num nível, numa velocidade muito perigosa. Não sei se vocês acompanharam do caso que aconteceu em Belo Horizonte e que o motorista de Uber está respondendo por estupro. Vocês viram isso ou não? Mas foi uma coisa absurda. Esse cara tinha 100 vezes mais motivo que Cogos para sair do Brasil, né? Esse aí tinha que mudar, viu? Claro, porque veja o seguinte, quer dizer, a menina, vamos lá, o grande vilão dessa história, evidentemente, é o marginal vagabundo que estuprou a menina, tá certo? Agora, você processar o motorista de Uber... Eu não sei se teve estupro. Será que ele não estava bêbado também?
Do mesmo jeito que ela assumiu o risco, ele podia estar bêbado também, não é isso? Ok, poderia. Hipoteticamente, Não, assim, hipoteticamente, vamos admitir, Renato, a possibilidade dela ter sido estuprada. Até um cachorro poderia ser aproveitado. Ela não estava aberta lá no meio da rua, no lixo. Até um cachorro podia ter encostado e madeirado, não é isso? Agora, você responsabilizar o motorista de Uber e o motoqueiro, passou acho que um rapaz de bicicleta ou de moto, que ajudou a tirar ela do carro, devia estar bêbada, vomitando no carro, ajudou a tirar ela para colocar na portaria do prédio, na porta de casa, na portaria do prédio, e o cara está sendo processado por estupro, meu Deus do céu! E o irmão, que sabia que ela estava... O irmão recebeu a localização dela, sabia que ela estava, foi avisado pela buzina e não buscou a irmã, não é isso? Não, e as amigas? E as amigas? E as amigas? O irmão tem mais motivos de responder do que o Uber. Claro, as amigas também. As amigas também. Tá? Não, o irmão foi avisado que ela estava inconsciente e que ia ser recebida e recebeu a localização. O cara foi lá e telefonou pro cara, ele disse que não acordou. Que não acordou. Pois é. Vem cá, que o Uber não é babá de ninguém. O Uber não é babá de ninguém. O Uber tem a obrigação de transportar a pessoa. Chegou lá, acabou a responsabilidade do cara. Se a mulher é incapaz mentalmente, a família não é responsável por ela? Sim ou não? Claro. Você tem um irmão retardado mental, você é responsável pelo irmão ou não é? Na ausência de seus pais. Hein? Sim. O irmão tem mais motivo de responder como estuprador do que o Uber, ou não? Claro, as amigas também. No limite. A amiga não tem obrigação nenhuma com ela. Ou não? Mas mais do que o Uber, Renato. Mais do que o Uber. Não estou dizendo que tem. Mas mais do o Uber e o rapaz que estava de bicicleta ou de moto, que parou ali para ajudar a tirar ela, bêbada. Não sabe nem quem é. Não tem nada a ver. Não sabe quem é. Que culpa esse cara tem, meu Deus do céu? Existe hoje uma guerra contra homem heterossexual que nunca existiu. O que vai acontecer é que nenhum Uber nunca mais vai aceitar uma mulher bêbada. Só vai aceitar homem ou mulher acompanhada. É regra de pense. Se eu fosse Uber, eu faria isso. Se eu fosse motorista de Uber, eu jamais aceitaria pegar uma mulher sozinha ou com outra amiga. Só aceitaria pegar na presença de um homem. Só se você mudasse de sexo. Se você virasse... Como é seu nome feminino que você ia botar? Jamais, eu não sou muito homem para ter essa conversa. Não vem com esse papo assim. Tá vendo que existe isso daí? Esse tipo de coisa, ok? Viu, Renato? Por ocasião de 2023, comigo não tem essa conversa, não. Não vem com esse papo, não. Não, mas você pode ser uma mulher lésbica, porra. Eu sou uma mulher lésbica. Você pode ser uma mulher lésbica com pênis. Okay? Rapaz, como é o nome? Matsunaga casou com a mulher lésbica com pênis na cadeia, porra. Casou de branco, inclusive. Não foi a Matsunaga em São Paulo? O companheiro de cela dela disse que tinha uma... Não era... Ela mesmo dizia que o cara era avantajado e tal, que é uma mulher lésbica com pênis avantajada. Ela não casou em São Paulo? Teve isso? É mentira que eu tô dizendo ou é de verdade? Eu não tô sabendo. Você não sabe quem é Lizzy Matsunaga, porra? Você não são paulista? Eu sei, mas não sei se casou. Não tô por fora. Não lembro se casou. Ficou fudendo em alta na cadeia, na cela com o cara com pica, porra. Eu não sei se casou, essa parte eu tava por fora. Eu sei que ela tá solta, a outra lá que matou os Richthofen lá também, esqueci o nome. Não, pô, e na cadeia, ela tava casada com o cara. Só que o cara é uma mulher lésbica com pênis. Que ela nem tinha, se ela quisesse, ela tinha rola lá, meu irmão. Era todos os dias do ano. Sim, na cadeia de boa, não é isso? A outra, a que matou os pais lá, como é o nome da mulher? Suzane, eu lembrei, Suzane Richthofen. A Suzane se deu mal. A Suzane foi escrava sexual da lésbica lá, né? A Suzane pagou. A Suzane não foi de boa na cadeia, não ficou namorando de boa, não. Namorou, mas fazendo o que mandava, né? Ambas estão em casa, né, já, né? Mas já saiu, né? Já saiu. Ambas estão em casa. Não sei se vocês viram. Pagou, né, velho? Mas pagou pra você ser escravo sexual, homossexual, anos e anos, velho. A menina saiu do ambiente que ela tava lá. Ela deve ter se arrependido 100 vezes. Meu Deus, eu podia ter envenenado eles e pronto. Por que eu fui envolver esses merda desses escravinhos nisso, né? Hein? Você viu? Mas ambas estão em casa e tem filmes e documentários sobre as duas, né? Você viu hoje? Não sei se vocês faz pagou, velho. Não tô dizendo, não tô entrando nesse mérito. Nem sei o que aconteceu com ela. Vocês estão lembrados de um caso de uma menina que foi brutalmente estuprada e assassinada pelo Champinha? O pai dela, o rapaz do Champinha, evidentemente, ficou preso, acho que 10 Mas o cara é comunista, ele é um militante. Ele apoia. O tema tá no Braddock de hoje. É no Braddock que a gente vai falar. Ele foi candidato a deputado, teve 80 mil votos. Ele puxa saco de bandido. É puxa saco de bandido. É puxa saco de bandido. É isso mesmo. É puxa saco. É vagabundo. É igual. É assim. Você que falou outro dia que, na sua concepção, o Bolsonaro era mais covarde do que o Lula, por esse seu raciocínio, esse pai dessa mulher, dessa menina que foi brutalmente estuprada e assassinada, é ainda pior do que o Champinha. Porque um pai, ele tem o dever moral de proteger uma filha. No momento em que ele diz, não, o
O Champinha já cumpriu pena suficiente. Eu sou contra. Eu sou contra a pena de morte, porque 100% das vezes que você deu ao juiz, você deu ao Estado o poder de matar alguém, ele não matava os verdadeiros bandidos, ele matava seus inimigos, não é isso? Como mandaram matar os bebês em Belém, quando mandaram matar os lá no Antigo Testamento, os guris judeus, né? Toda vez que você dá ao político o poder de matar, ele vai matar o inimigo dele, não o vagabundo. Agora, a pena de morte que consta no Êxodo 22, a pena de morte da família, da vítima, é outra coisa. Porque na hora que você mata um cara que tá roubando, que tá dentro da sua casa, você tá assumindo risco e responsabilidade física e espiritual do que você tá fazendo, não é isso? Hein, Daniel, você entende o que eu tô dizendo? Eu sou contra institucionalizar, sair matando gente. Agora, a própria vítima matar o cara antes do pôr do sol, rapaz, é algo que, tipo assim, não é pecado de sangue. E a própria Bíblia diz isso, né? Tipo assim, não é uma questão do cara ter o direito de fazer isso. É porque é o dever do cara de proteger a família dele. Agora, depois de 20 anos, eu não sei se era dever do cara matar o Champinha, não, viu? Aí eu vou fazer uma pergunta. O Paulo fala, Paulo, depois eu vou fazer uma pergunta. Não, o Renato, esse argumento contrário à pena de morte do Renato é errado, porque o político, ele não precisa de autorização de ninguém para matar os inimigos políticos. Eles sempre fizeram isso ao longo da história. Mas a instituição da pena de morte, ela vai disciplinar esse político, porque diante da possibilidade da pena de morte, as pessoas vão exigir certos processos do direito processual, certas garantias, para que não haja uma pena de morte injusta. E isso vai disciplinar esse político. Está na Bíblia também, está lá nos escritos do rei Salomão, que o poder do governante deve ser o de perseguir os ímpios. Se não é para isso, ele nem deveria estar constituído em autoridade. Essa é a principal função do governante. Então, eu sou a favor da pena de morte sempre, até mesmo aqui, hoje no Brasil, com esse estado de exceção aí. Um juiz de interior não tem o poder de matar ninguém. Com pena de morte, ele teria o poder de mandar pessoas para morrer. Mas você acha que acontece na cidade do interior, o que mais tem ali é o poder de mandar matar, ninguém fica... Mas o juiz não. O praça da PM escolhe mais quem vai morrer do que o juiz, não é isso? Mas voltando, a questão é a seguinte, no Êxodo 22... O praça da PM não escolhe nem se ele vai ter câmera ou não no uniforme. Cara. Rapaz, na hora H, no escuro, a 2 metros, quem tá com revólver na mão é que decide se o cara vai morrer ou não. Mas não, voltando... o PM não tem retaguarda jurídica, eu sou muito amigo de praça PM, os caras não escolhem nada. Mas, voltando, qual é a pena... No Êxodo 22, se o cara não tiver como ressarcir o prejuízo que ele deu, ele se torna escravo. Sim. Quem tem que matar ele é a família da vítima, não é isso? A família da vítima, inclusive, pode escolher se ele vai, como é que ele vai morrer, se ele vai trabalhar, o que é que vai fazer. Eu sou a favor da autocomposição, inclusive da volta do Thunderdome, né? Isso do grande espetáculo, o maior espetáculo da Terra de todos os tempos, inclusive todos os esportes coletivos, são meras emulações do que aconteceu no Coliseu. Copa do Mundo, Super Bowl, comparado com o que era o Coliseu, é masturbação comparada com sexo real sem camisinha, não é isso? Eu acredito que na hora que voltar o que era no Êxodo 22, vamos voltar a ter jogos, o rinoceronte, e você não é homem, vamos ver você bota o leão, não é isso? E botar os vagabundos. Dilma contra Suzane Richthofen, eu pagaria muito para assistir isso. Lula versus Bolsonaro ia dar mais dinheiro do que o final de Copa do Mundo de aposta, ia bombar. O final ia dar 10 vezes mais gente do que ver no final do Brasileirão Série A no Brasil. Lula versus Bolsonaro até a morte ou submissão, não é isso? Hein? Não, isso é maravilhoso. Eu acho, inclusive, que você pode fazer esses jogos de gladiador e pegar o dinheiro da audiência para indenizar a vítima. É uma coisa bem interessante. Isso. A vítima que tem que escolher. Não, se a vítima quiser ela mesmo matar, beleza, vai lá e finalize. Agora quem tem que assumir fisicamente a responsabilidade, inclusive espiritual, da consequência, não é um agente estatal. É o reclamante, é a vítima, não é isso? A família da vítima se a vítima tiver morrido. Eu acredito nisso. Não, mas aí, coitada da Liana lá, o pai dela é um comunistinha de bosta, o que ele escolheu de pena? Darwin é inexorável, velho. A tribo de Judá foi escolhida para levar a justiça aos ímpios. Tem que ter uma autoridade constituída por Deus para levar a punição aos ímpios, mesmo que a família da vítima seja um babaca que nem Mari. Deixa eu só fazer uma ressalva do Champinha. Ele não tem sentença até hoje, o Champinha, viu? Ele é como se fosse um pária jurídico ali, né? Não tem uma sentença condenando ele, mas ninguém quer mexer no caso também. Deixa eu só honrar quem fez aqui os superchats. O Ulisses Pereira pergunta para você, ô Renato, se você recomenda pelo menos 0,3 bitcoins igual no seu livro. É isso? Você recomenda isso? Não entendi o que você falou. O Willis Pereira perguntou se você recomenda pelo menos 0,3 bitcoins igual no seu livro. Eu não cheguei nessa parte. Mas eu acho que essa pergunta não foi dirigida a mim, não, foi? Se eu recomendo pelo menos 0,3 bitcoin aonde? Em que lugar?
Não, então não faz pra mim isso. Não ficou clara. E aqui o Wendel Silva escreve que a criptografia e alta custódia nos tornará nova nobreza natural. Teremos haréns ao custo de um sanduíche com mortadela. Talvez. E a última eu acho que com o fim do welfare vai voltar a DOT. Dentro de nosso tempo de vida, a maioria dos casamentos do mundo vão ser com DOT. Na hora que acabar o welfare e concurso, a maioria das pessoas vai achar uma piada esse negócio de dar nível superior à filha. As pessoas vão entender que isso é a autodestruição e quem não fizer isso vai destruir a própria família. É melhor economizar para DOT mesmo. Você outra acha... bem auspiciosa aqui, ó. Só a última, Daniel. E essa bem auspiciosa se perguntou pro Renato e pro Kogo se doar para a igreja por meio de Pix vai pro inferno, né? Dependendo da igreja, se for a igreja lá do. Como é o nome do cara? Inclusive tem uma música dele que ele conta a história de Bolsonaro. Como é o nome do cara que foi pra cadeia lá do Escola de Assassinos? Como é Tupirani? Se for pra igreja do Tupirani, véio, você vai ter uma atenção especial da ABIN, não é isso? Você não sabe o que é Tupirani, não? Não. Pastor Tupirani. Tupirani tem uma música, inclusive, procura aí, A Cura para a Homossexualidade, é a história de Bolsonaro. Inclusive, na Bíblia, todos se acovardaram, até Abraão se acovardou. Abraão entregou a mulher dele para ser comida, Deus teve que dizer, rapaz, eu vou ter que mudar seu nome, que você vai ter que ser outro cara agora, não é isso ou não? Ele não entregou para o faraó a esposa por medo, desobedecendo a Deus? Todos. É só Jesus mesmo que foi até o final. Todos nós falhamos, velho. Todos nós somos pecadores imundos, não é isso? Não tem isso na Bíblia? Abraão, a primeira história lá, Abraão não falhou, não entregou a mulher dele para ser esposa lá do negócio por medo. Não, eu sou irmão dela, não sei o quê, né? Se for a igreja do Tupirani, meu irmão, você vai, dependendo do valor, você vai ter uma observação especial, viu? Depende da igreja, né? Se você ficar doando para a igreja, a falsa igreja, como é que Cogos diz que como é a seita do Concílio Vaticano II, você vai ganhar até uns pontos do crédito social, né? Ô, Daniel, faz a última aí, porque a gente está com o horário dos nossos convidados também. O Renato falou sobre casamento por dote. Veja, eu tenho uma opinião muito particular e impopular, acho que todos sabem, eu escrevo muito sobre esse assunto no Twitter, costumes, valores, movimento Red Pill. Eu acho que sou muito cancelado pela turma woke de extrema esquerda. Eu vejo com bons olhos o casamento por dote. Eu acho, na realidade, que o valor de uma mulher, em linhas gerais, está ligado, evidentemente que há poucas e raras exceções, mas em linhas gerais está ligado à beleza, à jovialidade, à inocência... Fertilidade e fidelidade. É só isso, a fertilidade e fidelidade. Isso, a fidelidade, a honra, a pureza, a submissão, a doçura, ao respeito. Ou seja, na medida em que uma mulher se relaciona e faz mais sexo casual, ela perde valor. Ela não ganha valor, ela perde valor. Quanto mais sexo casual uma mulher faz, menos valor ela tem. Uma mulher virgem tem mais valor na média do que uma mulher que dormiu com 50 homens. Essa é uma realidade da vida. E quem é melhor? Quem é melhor? É comprovado estatisticamente, a mulher que dorme com mais de 10 caras, ela não consegue nem se apegar nem aos pais, nem aos filhos dela mais. Não é só a marido, não, bicho. Claro, a mulher, ela se torna resistente à oxitocina e tudo mais. Claro. Concordo. O limite... Hoje, assim, é muito difícil você encontrar uma mulher que não tenha... que nunca tenha dormido com nenhum homem, mas você tem um número aí aceitável, talvez entre 1 e 5, né? Que passa a ser uma coisa aceitável. Uma mulher depende da idade, né? 1 e 5 com 15 anos ou 50, né? Tem que ver, né? Uma mulher de 25 anos de idade. Se você tem uma mulher de 25 anos de idade, hoje, se ela não está casada, é evidentemente que ela dormiu com 5 caras na vida dela. Se ela dormiu com 5, você tem que estar feliz. Hoje em dia, pela forma como as coisas são. Certo? Se ela dormiu com 20, 30, 40, meu Deus do céu, a possibilidade de ela se apegar a alguém e vir a ser uma boa esposa, uma boa mãe para os seus filhos é próxima de zero, né? Dificilmente. Então eu vejo esse negócio de casamento por dote, na realidade, eu um dia se vier a ter filhas, e pode parecer uma loucura, mas filha nenhuma minha vai poder casar com um homem que eu não aprovar, que eu não abençoar, que eu não chancelar, jamais. As filhas podem casar se ela quiser. Agora, se ela fizer isso, não recebe mais um centavo de papai. Aí, meu irmão, você vai procurar, se der merda, vai se lascar. Não é isso? Você não quis assumir sua responsabilidade. Até Deus diz mesmo, você quer desobedecer? Beleza, vá, não é isso? A salvação é individual, não é isso? Você quer dividir a responsabilidade comigo? Você quer dividir a escolha comigo ou eu divido com você a consequência? Não quer? Perfeito. Então vá sozinha, não é isso ou não? Hein? Você quer ser puta? Pode ir pro brega. Pode ir pro brega. O corpo é seu, não é isso? A pepeca é sua, você faz o que você quiser. Quer ir pro brega, vá. Agora não tem volta, não é isso ou não? Você vira. Eu não sei se... Fala, Paulo, desculpa. Não, que eu queria responder a pergunta do cara que perguntou se doar Pix para a igreja é pecado, né? Se leva para o inferno, né? Então, justamente, se você doar para a falsa igreja, para a seita Vaticano II, sabendo que ela é uma falsa igreja, você está contribuindo diretamente com o mal. E aí você pode, sim, cometer um pecado mortal, e o pecado mortal leva para o inferno. Agora, doar para a verdadeira igreja, não, pelo contrário. Se você faz uma doação para a verdadeira igreja, você está fazendo uma boa ação.
Você pode receber até indulgências por isso, né? Não é que você está comprando indulgências, que nem a acusação que o Lutero fazia, mas fazer uma doação de caridade é uma boa obra, né? Agora, só para deixar claro uma coisa que o Renato falou sobre Abraão, Abraão não era corno, nem Sara era adúltera, né? O que Abraão quis fazer ali era evitar que o faraó dormisse com a mulher dele, porque o Estado fica confiscando a mulher dos outros. Eles confiscam dinheiro, confiscam terra e confiscam mulher também. Então, Abraão, ele temeu diante do faraó, realmente, mas ele falou que era irmã dele para não ter que dividir. Ele não chegou a ser traído, não. Pô, a gente tá... Mas recebeu o dote. Ele recebeu o dote e entregou ela como esposa do cara, não é isso ou não? Recebeu o dote ou não recebeu? Não, mas sim, o que poderia acontecer? Ele vendeu a esposa como ele vendeu a mulher dele dizendo que era irmã. Ele recebeu o dote e tem lá e o faraó fez dela sua esposa, não é isso? Não. Ele estava para tomá-la como esposa. Pois é, mas ele recebeu o dote. Inclusive o faraó nem quis de volta o negócio dos animais e tal. Disse, leva essa desgraça e pode ficar com os animais, não é isso? Aí você pega dinheiro do faraó, tá valendo. Eu vou falar uma última coisa. Veja, a gente precisa encerrar, pessoal. A gente precisa encerrar porque já está adiantada a hora. Eu acho que nós vamos ter que fazer mais lives como essa, não só para falar, né, João? Para falar do que está acontecendo no Brasil, está acontecendo no mundo, perspectiva, Red Pill, uma série de assuntos. Satisfação ter você aqui, Paulo. Enorme, obrigado, meu amigo, há 10 anos, 15 anos, Renato, João. Podemos contar, vamos fazer uma semana que vem, ou daqui 2 semanas, pode ser, Paulo? Vamos. Ô, Paulo, para fechar, já o Renato aparece, acho que tocou o celular dele, não sei, ou o Xande apareceu, vai saber. Indica um livro aí pra gente, eu sei que é uma pergunta muito aberta, mas qual livro que você poderia indicar, ou mais de um, além da Bíblia Sagrada, claro? Lê esse aqui, pessoal. Qual fé e religião escolher? Do padre, qual que é o padre? Tá, Leonardo Lécio. Leonardo Lécio. Leonardo Lécio. É muito bom. E o livro do Renato é o Bitcoin Red Pill. Eu tô na metade Bitcoin. dele, que eu tô lendo em PDF no celular. Mas se você quiser, tem um livro ditado. L de Liberdade. Tem um livro ditado. Eu vi, você postou, né? Você na academia, no trânsito. Tem um livro de graça ditado, tem um PDF de graça. Tá liberado aí, viu? Mas ele já tá merecendo a 2ª edição. Já tem 3 anos, né? Eu tô na metade do seu, você disponibiliza inclusive gratuito, né? Que é realmente um chamado seu, né? Tá ditado. A Baby Yoda dita o livro no YouTube, lá no L de Liberdade, né? Você bota na academia, meu irmão. Você tá dirigindo, você larga lá, né? E um dia você ouve o livro inteiro, né? E o teu curso fechou o carrinho já, né? Na Hotmart, já tá fechado, né? Rapaz, é porque não tem como vender lá não tem como vender nessa merda dessa plataforma que a gente foi banido de lá, né? O site da Refúgio tá vendendo, mas não é através da Hotmart. Não é através da Hotmart, é Lerre, agora que os caras estão botando, o professor Marco Batalha, a galera toda. Eles cortaram tá vocês de lá, foi isso? Eu achei que tinha fechado. Não permite nem o acesso mais na porra. A gente não nem acessa mais a Hotmart. Tá em outra plataforma, Lerre. Você pode comprar até em Bitcoin com qualquer CPF válido. Não estou dizendo para colocar um CPF de outra pessoa, mas qualquer CPF válido funciona, né? Paga em Bitcoin lá na refugiobitcoin.com.br. Boa. Deixa eu... Obrigado, Márcio Luiz, Regina Gomes, Bruno Teixeira, Leonardo Lemos, Anderson S., Willis Pereira, Wendel Silva e Adato Neto, e também Drap Gurhaus, se não me engano. E às 8 horas eu vou estar com o Paulo Cogos, Paula Marisa e Adriles Jorge no Bradock Show. Prestigiem o Bradock Show, gente, é muito, muito massa. A gente só tem a agradecer, os nossos convidados têm os tempos dele também, que eles disponibilizaram pra gente, a gente agradece demais, a audiência é muito expressiva. E vamos fazer mais vezes. Obrigado, viu, Renato? 38 e volto sempre. Obrigado, eu esqueci de pedir para indicar um livro, Renato. Indica um livro aí, rapidão. Pode ser o seu? Pode. Tá indicado. Bitcoin Red Pill. Depende do objetivo, né? O único livro que contém todo o conhecimento que importa para você salvar sua alma é a Bíblia, né? Como o Cogos falou aí. Mas depende muito do objetivo da pessoa, né? Fechou. Obrigado, Renato. Obrigado, Daniel. Obrigado a toda a audiência. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Obrigado, valeu. Obrigado. Tchau para vocês. Valeu. Tchau, gente. Obrigado.